E aí, terceiro ano, vamos continuar nossas aulas de Química. Agora vai ser por videoaula, né, como vocês estão vendo. E a gente vai ver o capítulo 4, unidade 4 da Química B. Vamos lá? A unidade 4 da Química B fala sobre concentração das soluções. Só que antes de a gente ver essa parte dos cálculos, a gente tem que relembrar alguns conceitos. A gente sabe que misturas, elas são divididas em homogêneas, que é quando apresenta apenas uma fase, e heterogêneas, que é quando apresenta duas ou mais fases. Um exemplo de mistura homogênea que a gente tem é água com açúcar. Toda mistura homogênea vai ser uma solução. A solução ela é composta por soluto e por solvente. O soluto é aquele que se apresenta em menor quantidade e o solvente é aquele que se apresenta em maior quantidade. Então, no exemplo da água com açúcar, quem é o solvente? A água, não é isso? Quem é o soluto? O açúcar. Então, vamos lá. Ó, na parte do cálculo, eu tenho aqui dois tipos de concentrações. Aqui a concentração comum e a densidade. Por que eu coloquei as duas uma do lado da outra? Se vocês analisarem, a fórmula é bem parecida, só que tem um diferencial. Aqui na concentração comum, a gente tem um número 1 aqui do lado, que significa que é em referente ao soluto. Quando tiver o número 1, é referente ao soluto. Quando tiver o 2, vai ser referente ao solvente. E quando não tiver nada, vai ser em relação à solução. Então, a gente tem aqui, ó, M1, massa do soluto. V, volume da solução. E aqui a gente tem a massa da solução e o V vai ser o volume da solução. Então, vamos lá ver alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, solução de NaCl, massa de NaCl igual a 100 gramas. NaCl é o quê? É o soluto, né? Pronto. Volume da solução, 1 litro. E a massa da solução, 1.103 gramas. Então, como é que a gente faz para calcular a densidade? D vai ser igual a massa da solução, né? Densidade diz isso, massa da solução, que é quanto? 1.103 dividido pelo volume da solução, que vai ser 1. Então, resolvendo isso, vai dar o quê? 1.103. Massa tá em quê? Em gramas, né? E volume em litros. Então, vai ficar gramas por litro. E para calcular a concentração comum, como é que a gente faz? Olha só, a formulazinha aqui diz que é a massa do soluto. Qual a massa do soluto? 100 gramas. Então, ó, concentração comum, 100 gramas, dividido por qual o volume da solução? 1. Então, a concentração comum vai ser 100 gramas por litro. Eu tenho um exemplozinho bem parecido aqui pra gente fazer também. Vamos lá. É uma solução de NaCl também, só que dessa vez a massa de NaCl vai ser 30 gramas, o volume da solução vai ser 1 litro e a massa da solução 1.029 gramas. Então, vamos lá, densidade vai ser igual a... Vai ser o quê primeiro aqui? A massa da solução, né? Então, vai ser 1.029 gramas dividido pelo volume da solução, que é 1 litro. Então, a densidade vai ser 1.029 gramas por litro. Já a concentração comum, a gente tem que vai ser a massa do soluto, que nesse caso é 30 gramas, dividido pelo volume da solução, que vai ser 1 litro. Então, resolvendo, a gente tem 30 gramas por litro. Então, nessa última pergunta, a gente tem o seguinte: qual solução é a mais concentrada? Ele está se referindo às duas questões. Ele está comparando as duas, tanto essa quanto essa. Ele quer saber qual é que possui maior concentração. Olha aqui o resultado dessa questão. 100 gramas por litro. E olha aqui, 30 gramas por litro. Qual é que possui maior concentração? Essa aqui. E a outra pergunta é, qual apresenta maior densidade? Então, vamos lá. Aqui deu 1.103 e aqui deu 1.029. Qual das duas tem maior densidade? Essa aqui, ó, 1.103. E por que tem essa diferença? Observe o seguinte, aqui a gente tem 100 gramas de soluto e aqui a gente tem 30 gramas de soluto. O volume da solução, tanto aqui quanto aqui, vai ser 1 litro. Então, quanto maior a quantidade de soluto, maior vai ser a concentração. Quanto maior a quantidade de soluto, maior vai ser a densidade.
Entenderam até aí? Pronto. Vamos passar para a próxima questão. Pra gente terminar, ó, a gente vai ver título em massa e título em volume. É bem parecido, ó. A gente tem aqui M1 sobre M1 mais M2, ou a gente pode calcular por porcentagem. É a mesma coisa, só que multiplicado por 100. Então, M1 é referente ao quê? A massa do soluto. E M2 é referente ao quê? A massa do solvente. Somando a massa do soluto à massa do solvente, a gente vai ter o quê? A massa da solução. Da solução. Pronto. E aqui é o mesmo esquema, título em volume. A gente vai ter aqui, ó, V1 sobre V1 mais V2. Ou a gente pode calcular por porcentagem, que vai ser a mesma coisa, só que multiplicando por 100. Então, V1 seria o quê? Volume do soluto. V2, volume do solvente. E somando V1 com V2 vai dar o quê? O volume da solução. Pronto, agora vamos ver algumas questões para poder fixar esses conceitos. Ó, primeiro exemplo. Qual o título da solução que possui 0,45 gramas de soluto e 0,55 gramas de solvente? A gente está trabalhando com o quê? Com massa ou com volume? Aqui nessa questão. Com massa. Então, a gente vai calcular o título em massa ou o título em volume? Título em massa. Então, vamos lá. M1 vai ser igual a 0,45 gramas. E M2, que é referente ao solvente, 0,55 gramas. Então, vamos calcular o título. T vai ser igual a 0,45, que é o volume, ou a massa, né? Que a gente tá trabalhando com massa. Que é a massa do soluto, dividido por 0,45 mais 0,55. Então, o título vai ser igual a 0,45. Somando os dois vai dar quanto aqui? 1, né? Então, isso aqui vai dar 0,45. E se a gente quisesse calcular em porcentagem, como é que a gente faria? É só multiplicar por 100 esse resultado. Então, esse resultado aqui multiplicando por 100 dá quanto? 100 tem 2 zeros, então a gente vai ter que andar 2 casas para cá, ó. 1, 2. Então, vai dar 45%. Entenderam? Tanto essa aqui, esse é o título em massa, quanto esse aqui a gente pode chamar de porcentagem em massa. E agora um exemplo em relação ao título em volume. A gente tem uma solução de hipoclorito 2,5%. E ele quer saber qual o volume do soluto em 50 ml de solução. Então, essa porcentagem aqui é o quê? É o valor do título em volume. 2,5%. Ele quer encontrar o volume do soluto. E a gente tem o volume da solução, que é V1 mais V2, que vai ser igual a 50 ml. Então, vamos aplicar na fórmula. A formulazinha é essa aqui, ó. Essa aqui. Então, vamos lá. 2,5 vai ser igual a V1, que é o que a gente quer encontrar, dividido por 50, que é o volume da solução, vezes 100, porque a gente está trabalhando com porcentagem. Então, eu posso cortar esse zero aqui com esse zero. Aí, vai ficar 2,5 igual a 10V1 sobre 5. Quanto é 10 dividido por 5? 2, né? Então, vou botar aqui embaixo, ó. 2,5 igual a 2V1. Então, V1... O 2 que está acompanhando o V1 vai passar dividindo. Então, 2,5 dividido por 2, que vai dar quanto aqui? 1,25.
Qual a unidade de medida para volume que a questão está dando? Olha ela aqui, ó. ml. Conseguindo entender? Qualquer dúvida, falem comigo que eu estou à disposição de vocês para poder resolver essas dúvidas, tá? Tchau!